Start recording. Pronto, começou a gravar. Então, beleza, gente. A aula vai ficar disponível no Canvas durante 14 dias no YouTube até terminar o semestre, no meu canal, pelo menos, tá bom? Deixa eu só fazer assim, que aí não tampa. A galera do YouTube e tá de boas. Então, como a gente viu na aula passada, a gente falou de um circuito bem crítico ali, um circuito combinacional bem crítico. Combinacional porque ele era justamente um circuito, a ULA, ela só depende das nossas entradas para produzir uma saída. E esse era vamos falar assim, o circuito principal combinacional que a gente tem num processador. Isso aí, dá like e ativa o sininho, gente. E aí, o que acontece? Justamente nessa aula, a gente vai ver o segundo circuito mais crítico. Eu vou falar assim, não é tão crítico, também tem um banco de registradores, que a gente já deu uma olhada, mas é a questão da memória cache. A gente até começou a ter a gente teve um pouco disso ali no início do semestre, a gente tentou discutir um pouquinho ali o que é a cache, o que é a memória cache, o que ela faz, qual que é o papel dela, tá bom? Vamos primeiro relembrar esses conceitos e depois a gente vê como que a gente consegue implementar uma memória cache em sistemas lógicos. Então tá. A gente vai relembrar o que é essa questão da hierarquia de memória e dentro dessa hierarquia de memória, o que é a memória cache. Daí a gente vai falar quais são os jeitos da gente estruturar uma memória cache, tipo, quais são os projetos que a gente pode fazer para ela e como que a gente efetivamente acessa a cache. Lá pro final a gente vai falar questões de desempenho. Não vai ser nessa aula, tá? Provavelmente a gente vai parar ali na metade da organização de cache, vamos ver como que a gente anda. Mas a questão do desempenho da cache, eu estou querendo preparar uns exemplos de programação em código em C para a gente ver que isso realmente acontece na prática. Né? E como que a memória cache pode interferir realmente no seu programa. Tá bom? Vamos lá. Vou falar ali, voltar um pouquinho na tal da hierarquia de memória. Idealmente, a gente gostaria que a memória ela tivesse esses três requisitos aqui, né? Aqui, ó. Três requisitos aqui. Esses três requisitos aqui. Primeiro é a questão do espaço. Sim, se a gente pega os computadores na época que eu nasci, a memória principal era de kilobytes. Depois de algum tempo, depois mais ou menos quando vocês nasceram ali, no final da década de 90, início dos anos 2000, provavelmente. Não, início dos anos 2000 tá muito novinho, né? Eu acho que é final da década de 90. A gente já tinha alguns megabytes de RAM. Hoje, você tem máquinas com gigabytes e assim, a gente sempre está utilizando todo o espaço de memória. Então, por mais que a gente consiga crescer muito o espaço de armazenamento, a gente nunca vai ter ele infinito, porque a gente sempre vai usar o máximo que tiver, porque a gente é sempre, existe um princípio na computação que a gente sempre utiliza todos os recursos que a gente tem, porque, por que não, né? Uma outra questão é que justamente existe um tempo de acesso relacionado aos diferentes memórias. Isso a gente já discutiu um pouco. Inclusive, a gente já consegue falar o porquê que existe um tempo de acesso. As memórias elas são elementos sequenciais, lembra? São circuitos sequenciais. E aí a gente tinha circuitos sequenciais síncronos e assíncronos. O que é o circuito sequencial síncrono e assíncrono mesmo? Me fala aí. Comenta aí pra mim. Deixa eu tirar esse negócio. Não tem nada a ver. Eu não vou escrever nada aqui. Isso. Isso. Então, vamos colocar aqui, ó. Um circuito sequencial
síncrono, vamos falar assim. Então a gente tem o clock ali muito, né, quando a gente tem as memórias implementadas com, por exemplo, flip-flops, a gente tem que ter um clock que de tempos em tempos ele fica refrescando, né, ele fica salvando o estado da memória. E justamente como o clock ele dura um intervalo de tempo, a gente tem um tempo de tipo assim, a memória ela é atualizada nesse intervalo de tempo. Então, não é, o tempo para a gente ler e escrever nela, a gente já viu isso. Quando a gente escreve num flip-flop, quando a gente lê de um flip-flop, a gente só consegue fazer isso naquele instante ali, depois passado aquele instante de tempo, né, do nosso clock, o período do nosso clock. E então a memória ideal não tem como, porque precisa do clock, a gente viu isso, certo? E uma outra questão é a questão do custo financeiro. Não dá para a gente construir usando a tecnologia mais tipo, rápida de todas, porque simplesmente não dá, ia ficar muito caro. Não foi aqui nessa turma, foi na turma da manhã, na verdade. Eles perguntaram para mim, Pedro, na hora que a gente acabou de ver o flip-flop e tal, quer dizer que é assim que a memória RAM é implementada? Não. A memória RAM ela utiliza os mesmos princípios. Do ponto de vista lógico, ele funciona como se fosse um flip-flop, aqueles elementos ali, os bits, eles funcionam como se fossem flip-flops. Mas na prática, em vez de ser implementado, por exemplo, com o transistor, é implementado com capacitor. É outra tecnologia. E perceba que, por mais que do ponto de vista lógico, a abstração lógica ela é a mesma, do ponto de vista de implementação física é diferente. Então, esquece. Esse negócio aqui de memória ideal, tá por fora. Não funciona. Tá bom? E qual que é a solução? A solução é justamente fazer aquela questão de fazer uma hierarquia. E é por isso que a gente fala de hierarquia de memória. Porque é o seguinte, a gente vai utilizar dois princípios que a gente vai recapitular daqui a pouquinho, que a gente vai agregar diferentes tecnologias de memória numa pirâmide, como se fosse uma hierarquia. As memórias mais rápidas a gente vai colocar mais perto do nosso programa, porque aí ela vai ajudar na questão da velocidade. Mas para obter armazenamento, que geralmente é aquela questão da prova, né? Que é para ter um armazenamento maior, a gente vai ter que colocar uma memória muito maior, mas só que na base dessa pirâmide. E aí, uma coisa muito importante é que a gente tem essa propriedade aqui, que é em um dado nível, a gente sempre tem todos os dados do nível inferior. Então, se você está lá na ponta da nossa pirâmide, da nossa hierarquia, aquele dado que está lá, ele está replicado em todos os níveis que estão ali inferiores a ele. Vamos dar uma olhada só para refrescar a cabeça nisso aí. A gente falou disso um pouco lá nos conceitos básicos, mas já tem tempo. Então, aqui que é justamente essa nossa pirâmide, que a gente fala da pirâmide de hierarquia de memória. Opa. Essa pirâmide aqui que ela é bem importante. E o que funciona? Na base aqui, a gente tem as memórias mais lentas. As memórias mais lentas seriam, por exemplo, o disco rígido, que está escrito aqui, né? Está escrito aqui, ó, disco rígido. É a memória mais lenta que a gente tem. Por quê? Bom, o disco rígido, depois na aula de SO vocês vão estudar, mas o disco rígido ele é um dispositivo mecânico. Ele não é nem dispositivo elétrico, ele é um dispositivo mecânico. É loucura, dispositivo mecânico. Ele tem o que a gente chama de um braço que ele roda tipo num disco metálico e ele magnetiza células, microcélulas, naquele cilindro metálico, não é um disco, é um cilindro metálico, para justamente gravar os dados lá. Claro que o SSD ele funciona de uma lógica diferente, mas ele é um dispositivo não 100% digital, vamos falar assim. Né? Ele é feito com solid state RAM, enfim.
Mas ele também é muito mais lento, o tempo de acesso é muito mais lento quando a gente compara a memória, certo? A memória principal, que é a nossa memória RAM, ela tem uma latência de, às vezes, 100 vezes de diferença para um disco rígido. Então, ela é 100 vezes mais rápida. Mas, em compensação, mesmo você tendo um disco rígido de 1 terabyte, para você ter uma memória de 1 terabyte, é possível? É possível. É igual os computadores que eu faço pesquisa neles. Eles têm 1 terabyte de RAM. Só que o computador custa literalmente 1,5 milhão de euros. Então, assim, é muito caro, né? Não dá para você ter isso na sua casa para rodar, sei lá, Tibia. Nem sei se vocês sabem o que é Tibia. Ah, vamos ver, o Ian vai falar se ele sabe o que é Tibia. Tibia é bom demais aí, ó. Então é o seguinte, a gente tem a memória primária e no topo, a gente subindo a pirâmide, a gente só vai aumentando o nível de velocidade. Então a gente tem a memória cache, que é justamente o que a gente vai estudar hoje, que ela fica ali do lado do processador, às vezes dentro do processador, se a gente tem uma memória cache de nível 1. E por fim, a gente tem o registrador, que vocês já estão cansados de programar ali. Vitor mandou ali, ó. Poderia explicar rapidamente como funciona um SSD? Ô Vitor, eu vou te falar em termos gerais, eu não sou especialista em SSD, tá bom? O SSD, ele não é um dispositivo tão mecânico assim. Porque você tem células ali e as suas células elas são sensibilizadas, que é solid state, né? E elas são sensibilizadas com energia. É basicamente como que uma memória estática ela funciona. Mas assim, detalhes da tecnologia eu não sei tanto, porque eu nunca me aprofundei nisso, tá bom? Mas eu posso te dizer que ele não é um dispositivo mecânico igual é o disco rígido, tá bom? Eu vou tentar ler um pouco disso e eu posso trazer para a próxima aula, tá bom? É, Aí o que acontece? Deixa eu. Tem que anotar. Não, eu vou anotar, vou lembrar disso. Seguinte, a questão ali, então, que a gente viu da cache e o do registrador é justamente as memórias mais perto que a gente tem. Agora, como que esse negócio todo funciona? Ele é justamente esse princípio aqui da localidade. Da localidade, que a gente tem a localidade espacial e temporal. Tá bom? Tem ninguém com microfone aí, não? Ó, o Otávio tá com microfone. Otávio, você quer explicar pra gente o que é algum desses princípios? Não. Gente, alguém quer explicar aí como é que funciona esse princípio? Alguém que tem o microfone? É porque eu acho que demora um pouquinho mais. Não? Ou digitando? Se vocês conseguirem ser sintéticos? Cadê o Douglas? O Douglas ele fala, né, velho? O Douglas tá ali participando. Ó, o Joe e o Otávio estão digitando. Deixa eu esperar os dois falarem. Espacial e temporário. Espacial ali seria temporário. Como assim, Joey? É uma pergunta, é isso? Vamos ver. O Joey e o Luiz estão escrevendo. Vamos esperar eles. Isso, porque no temporal ele vai ser reverenciado novamente. Entendi. Entendi a dúvida. Então eu vou fazer novamente a analogia. Vou fazer a analogia, então. Lembrar a analogia aqui. Eu gosto de falar a analogia da biblioteca porque eu acho que ela é a melhor de todas, assim. Que é o que o Tannenbaum explica no livro dele. Que é o seguinte, vamos dizer que você sentou na biblioteca para estudar
Arquitetura de computadores. Não, mentira. Arquitetura de computadores é fácil, né? Para estudar cálculo. Aí você sentou para estudar cálculo e aí você falou, putz, eu tenho que pegar os livros para estudar. O primeiro jeito de você falando de localidade espacial é como a própria biblioteca ela é organizada. Quando você vai na estante pegar um livro, se a biblioteca é completamente mal organizada, você vai ter que ir catando os livros em várias estantes diferentes. Você vai numa primeira estante, aí você pega um livro, sei lá, de integral. Aí você anda 50 prateleiras pra frente, aí ó, Douglas tá aí, ele que vai falar pra gente daqui a pouco. Hein? Aí você anda 50 prateleiras pra frente, pega o livro de derivada. Aí você anda mais 20 para trás e pega o de cálculo algébrico. E volta para sua mesa. Isso quer dizer que você não tem localidade espacial zero, porque os seus dados eles estão totalmente espalhados na biblioteca. Aí o segundo jeito é quando a biblioteca está realmente organizada. E todos os livros que eles têm o mesmo assunto, eles estão na mesma prateleira. Aí quando você levanta e vai pegar um livro de cálculo, você pega o livro de cálculo, de diferencial, de integral, e aí você pega tudo junto. Sacou? Entendeu a localidade espacial, Joey? Legal. Oh, diz aí, Joey. Vamos ver. Sim, na verdade, assim, a gente falou só da localidade espacial. Isso é uma das localidades que a memória cache, que é a hierarquia de memória, ela explora. A outra princípio de localidade é porque a hierarquia de memória ele explora os dois ao mesmo tempo. Tá? É os dois princípios juntos que te dão um resultado bom. E o segundo princípio é justamente o temporal. Se a gente vai estudar na biblioteca, olha só, não adianta nada os livros eles estarem perto, na mesma prateleira, se você senta para estudar, aí você abre o livro e fala, putz, tá faltando a parte de integral. Aí você levanta, vai pegar um livro, volta, assenta, começa a folhear, putz, tá faltando a parte de derivada. Levanta, pega outro livro. Toda vez que você levanta e vai pegar o livro, você está perdendo tempo. Então, tipo assim, se você tiver que fazer toda hora ir lá e buscar, mesmo que os livros estejam perto, mesmo que a localidade espacial ela esteja ela seja boa, você não vai estar usufruindo da sua hierarquia de memória. Porque toda hora você tem que ir na prateleira e voltar. Ou toda hora você tem que ir na memória e voltar. Sacou? Então, tipo assim, não adianta nada. Você tem que ter os dois para ter um uso eficiente da sua hierarquia de memória. Gente, ficou claro que realmente tem que ter os dois? Os dois estão ligados? Espaço e tempo. Einstein já dizia que eles andam de mão dada já tem muito tempo, né? Ó, o Vitor vai falar alguma coisa aí. Tá. Tenta elaborar aí o que você não entendeu, Vitor. Primeiro exemplo, que é da localidade espacial. Ah, tá. Beleza. É só falar de novo. A localidade espacial, ela diz respeito a quando você tem é, uma organização dos seus dados. Imagina só. Imagina que você entra numa biblioteca e ela está totalmente desorganizada. Toda vez que você vai pegar um livro, você tem que, por exemplo, mesmo que os assuntos eles sejam iguais, por exemplo, um livro de cálculo, você
vai pegar um livro. Você quer pegar 3 livros. Você quer pegar um livro de cálculo diferencial, outro de cálculo integral e outro de cálculo numérico. Se a sua biblioteca ela não estiver organizada, cada um desses vai estar num canto diferente da biblioteca. E aí você vai perder tempo, porque você tem que ficar trançando de um lado para outro na biblioteca. Se eles tiverem se a biblioteca ela está organizada, você vai encontrar todos os livros que são do mesmo conteúdo, da mesma área, disciplina, na mesma prateleira. Então você não vai ter que ficar zanzando pela biblioteca. É justamente isso nos dados. Quando você tem os dados que você acessa para sua aplicação e eles têm uma relação ali, eles são próximos um do outro, você coloca eles próximos na sua memória, você coloca todo mundo perto. Porque senão você vai ter que ficar buscando na sua memória os dados totalmente aleatório. Entendeu, Vitor? Beleza, legal. Então a gente vai continuar avançando aqui, de boas. A gente vai continuar avançando aqui para a questão da hierarquia de memória, falando então o que a cache ela faz. Gente, pausa, reflexão para a vida, tá bom? Memória cache. A gente fala que a memória cache é a memória que está no computador ali, tá? Que está no processador e tal, porque popularizou assim. Mas memória cache, tá? Mas cache é uma técnica, uma técnica. É uma técnica que é muito utilizado na computação. Muito. Se você é tipo um algoritmo, entendeu? É tipo um algoritmo de ordenação, é tipo um algoritmo de pesquisa. São técnicas, é uma técnica que a gente usa para melhorar o desempenho em vários contextos onde você quer explorar esses dois princípios, que é da localidade e localidade espacial e temporal, tá? Então, uma técnica técnica para explorar o princípio da localidade e princípio localidade, seja espacial e temporal. Por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes você não vai nunca mais, depois desse curso, né, depois de arquitetura, você nunca mais vai mexer com arquitetura de computadores, você não quer, você não gosta, você não vai ter oportunidade, enfim. Só que o que você tem que aprender no curso é sempre essas técnicas que elas são muito utilizadas. Então, por exemplo, onde que a técnica de cache é utilizada? A técnica de cache ela é utilizada para fazer cache num banco de dados. Banco de dados é uma coisa que todo mundo que está no mercado de trabalho usa. Entendeu? E aí, você saber usar de maneira eficiente a cache do seu banco de dados para otimizar o tempo de queries no seu banco de dados é uma coisa muito. Você vai ter um diferencial como profissional. Mesma coisa para sistemas web, sistemas distribuídos, browsers. Eles usam cache. O cookie, você pode pensar ele como se fosse uma cache, porque uma cache é uma informação que você está usando bastante, você está trazendo ela para perto do usuário, certo? Então, assim, esse conceito é muito importante e tentem fixar isso, tá bom? No caso aqui, a gente está estudando especificamente como que a cache ela é integrada dentro do processador. Só que, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu, na minha tese agora, eu estou projetando um sistema de memória do SO, certo? E dentro do sistema de memória, a gente tem uma cache de páginas. Então, eu tenho que usar esse conceito também para melhorar o desempenho do sistema operacional. E aí depois eu ainda tenho uma cache no espaço de usuário. E tem cache, na hora que você começa a estudar sistemas computacionais, você vai ver que tem cache para tudo quanto é lado. Entendeu? Vou esperar aí o Douglas e o Lucas digitarem.
Ó, estão digitando ainda. Então o Douglas falou assim, ó, então o conceito cache pode ser usado em vários locais, mas não significa que ter uma cache no programa eu estou utilizando a memória cache. Exatamente, gente, isso aí o Douglas ele falou muito bem. Não quer dizer que o cara tem um cache no programa que ele está fazendo isso. Na verdade, quando ele fala cache, ó, faz uma cache aí. É justamente para implementar essa técnica no seu programa. E você tem como implementar isso no seu programa. É o que eu estou querendo trazer para a aula que vem. É, tipo assim, eu vou trazer com uma noção de como que a cache do processador impacta no desempenho do programa. Mas você também pode fazer, implementar em software a sua cache para alguma coisa. Por exemplo, uma cache para fazer query nos bancos de dados. E assim por diante. Mandou bem, Douglas. O Lucas falou assim, Pedro, mas essa memória cache do browser, por exemplo, vai utilizar a mesma memória cache do processador que a gente está vendo? Não, não. A cache do browser, o negócio é o seguinte, lembra da hierarquia de memória? Entre cada um dos níveis existe uma cache, certo? Então o que acontece? A cache que está rolando quando você tem um browser, a cache que rola é o seguinte: o nível, vamos falar assim, o nível que está inferior a você na hierarquia de memória, nesse caso, quando você está usando o browser, é justamente o servidor que você está acessando para o seu site, certo? E aí, em vez de você ter que acessar todos os objetos remotamente, porque, gente, agora é conceito de computação. Quando você acessa um servidor, quando você acessa um site, o que está rodando atrás de um site ali nada mais é do que um programa, geralmente o programa ele é escrito em alguma tecnologia de back-end, seja Ruby, seja Python, seja Java, seja .NET, não importa, mas ele está rodando remoto, num servidor remoto. Você está interagindo com esse programa remoto através do seu browser. O seu browser nada mais é, ele pega as páginas web que o servidor te manda e coloca na tela de uma forma gráfica para você. Mas assim, o cache do seu navegador, ele justamente está pegando alguns objetos, alguns dados que estariam salvos no servidor e você teria que ficar acessando toda hora via internet, só que você está acessando localmente. Então, em vez de você perder o tempo de acesso de internet o tempo inteiro, você tem um acesso local, entendeu? Por isso que o conceito de cache é muito importante. E ele utiliza a memória local do seu computador. Ele não está utilizando a memória cache do processador para fazer isso. A memória cache ela tem esse mesmo papel, mas entre o registrador e a memória principal. Entendeu? Registrador e memória principal. De boas, Lucas? Fala aí, Douglas. Perguntas boas essas. Muito boas. Então, Douglas mandou ali: o conceito de cache, em certa parte, é ser dinâmico como sistema. Programa, por exemplo. Memória cache é um armazenamento entre o registrador e a memória principal. Acesso rápido. Exatamente. Ô Douglas, você tá o quê? Você tá copiando e colando da internet? Você está fazendo um resumo live aí pra galera. Muito bem, é isso aí, tá? Ele é justamente esse cara aí que fica no meio das duas tecnologias, dos dois níveis da nossa hierarquia de memória, justamente agilizando o acesso aos dados que são muito usados, que exploram o princípio da localidade temporal e espacial, tá bom? Douglas tá que tá hoje, o cara tá segurando não. Isso aí, ó. Gostando de ver, ó. Hum. Gente, beleza então. Então, vamos voltar aqui para a questão da discussão da memória cache, propriamente dita. A memória cache, no processador, ela tem
pouquíssimos bytes, pouquíssimos kilobytes ou pouquíssimos megabytes disponíveis. Quando a gente pega esses processadores aí muito recentes da Intel, assim, a gente fala de coisas do tipo da ordem de megabytes, né? Megabytes. Quando você está indo para processadores muito mais simples, às vezes até kilobytes pode ser e tal. E tem um alto custo para produzir, mas o tempo de acesso é lindo. É isso que eu quero trazer para vocês na aula que vem. Vocês vão ver que se você programa você desenvolve o seu programa de um jeito que você consegue usar de uma forma muito eficiente a cache, você pode ter ganhos assim 100 vezes de desempenho no seu programa. Por quê? Porque se você pega a diferença de desempenho entre uma memória principal e uma, uma memória cache é enorme. Se você explora isso, pronto, você está no lucro, entendeu? Então é bem interessante aí. E aí tem alguns conceitos ali, eu não sei o que o Vitor vai perguntar, se tem a ver com isso. Diz aí, Vitor. O Vitor perguntou, para utilizar a memória cache é somente em compilador? Eu não sei se você está falando que é somente em compilador, mas o que você quis dizer com isso? Mas não, na verdade é o jeito que você programa, você pode programar de um jeito muito ruim e destruir o seu princípio de localidade de dados, tá? Ou você pode programar de um jeito bom. E aí você melhora o desempenho da memória cache do seu processador por causa disso. Aí, o que eu estou querendo trazer para isso na aula que vem eu vou trazer um exemplo prático. Tá ficando claro assim para mim que eu vou fazer isso. Aí, vamos só falar de algumas coisinhas aqui que a gente vai precisar. Porque para construir uma memória cache, a gente tem meio que um vocabulário, uns conceitos que a gente tem que entender. Primeiro, a gente tem a palavra. A palavra ele é um conjunto de bytes e a gente tem ali que tem um pedacinho ali na nossa cache. Por exemplo, quando a gente está falando de memória cache no processador ali, a palavra no MIPS, quantos bits tem numa palavra? Quantos bytes que tem numa palavra do MIPS? 4 bytes, 32 bits, certo? Então, no nosso caso, a gente teria, para o MIPS, a gente teria uma palavra de 32 bits ou 4 bytes, certo? E aí, você pode pegar várias palavras, certo? E juntar elas. E aí, quando você junta várias palavras, não forma uma frase. Ia ser muito mais fácil se fosse assim, né? Forma um bloco. Um bloco de palavras. E aí, a gente tem alguns bits na nossa cache ali para guardar meta-informações relativas aos dados que são salvos. Então, vamos falar assim, ó. Esse primeiro cara aqui, os dois primeiros caras, eles são relativos aos dados. Esses são os dados que a gente está salvando na nossa cache, tá bom? Dados. Aí, a gente tem os dados. Aí a gente tem os metadados, que são justamente uns dados auxiliares que vão falar algumas propriedades interessantes ali dos nossos dados. Por exemplo, que são os metadados. Que, por exemplo, a gente tem um metadado lá que vai indicar se uma determinada palavra ou determinado bloco, um determinado dado da nossa cache, ele é válido ou não. Porque às vezes a gente simplesmente não usou ainda aquela palavra, aquele dado que está ali. Por exemplo, quando você liga o computador, não tem nada na sua cache, na memória cache. Está tudo vazio. Ela vai sendo preenchida aos poucos. À medida que você vai usando o computador, ela vai sendo preenchida. E aí,
tem que falar se aquele determinado bloco, aquele determinado palavra ela é válida ou não. O tag e o slot, a gente vai ficar mais claro no próximo slide, mas ele é justamente para falar o que, assim, o que está salvo ali. Qual que é o dado que está salvo? Porque lembra, a gente não tem a pirâmide e o nosso dado no nível superior, ele é uma réplica do dado no nível inferior. Então a gente tem que ser capaz de falar, beleza, é uma réplica. É uma réplica do quê? Entendeu? Tipo, o que está salvo aqui? Tem que saber do que é. E aí, como a gente acessa todos os dados, tem sempre esse negócio de endereço. Para cada dado a gente tem um endereço. Lembra? Voltando ali na aula, quando a gente faz um load Word, um story Word no nosso programa em Assembly, a gente salva no endereço da memória. A gente tem que saber, beleza, eu estou gravando na minha memória cache quais dados da minha memória principal. Ok? E por fim, a gente tem um circuito adicional, que é um circuito de comparação. Circuito adicional. Que é um circuito de comparação. Porque, na verdade, o que acontece? A memória cache ela é implementada com um tanto de flip-flop, você pode pensar assim, que são elementos sequenciais, e além disso, ele tem que ter uma lógica ali, que é um circuito comparador, que é um circuito adicional que a gente tem, a gente vai ver, que é justamente para fazer essa lógica, tipo assim, saber onde que vai guardar, o que está guardado aonde e tal. Ele faz essas comparações necessárias ali na nossa tag, do nosso endereço, para ver o que está guardado ali dentro. Antes de eu seguir, gente, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida nesses conceitos, nessas palavrinhas aí, tipo assim, não visualiza nada, tá boiando total, tipo, sei lá, o que eu tô fazendo aqui, tipo, né? Diz aí no chat, pode comentar, a gente agora tem dois participantes com microfone, é um recorde. É um recorde também, eu acho que de número de participantes, a gente tem 20 hoje. A gente já chegou até 27. O pós-prova deu 27 alunos. Hoje o pessoal deu uma amenizada. Ó, Rafaela e Altino, eles estão querendo participar. Ó, o Altino falou que tá tranquilo. O Altino tá deitando cabelo. Joey. O Joey perguntou assim: essas tags seriam mais ou menos iguais aos rótulos do MIPS? Uh, é porque a tag, o rótulo, eu acho que não. Eu acho que esse nome aqui te confundiu. Esse nome que tá aqui te confundiu. Vou tirar esse cara daqui. É porque que acontece, Joey? Em inglês, label e tag, eles traduzem para rótulo em português. Mas não tem nada a ver. Acho que é melhor falar label e tag. A tag é como se fosse um pedacinho do nosso endereço. A gente vai ver isso. Ela é tipo um pedaço do nosso endereço que ela serve para localizar coisas dentro da nossa cache. É um, é um pedaço do endereço, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma cola aqui. Tag é um pedaço do endereço. Tá bom? Deixa eu ver aí, Rafael. Continua valendo a regra de acabar a aula de sexta mais cedo? Tô morta. Ô, Rafaela, eu acho que. Não sei. Eu vou até 10h30, né? Mas assim, fica gravado. Se você estiver muito cansada, sei lá. Às vezes descansar vale a pena. Tá bom? É, é, Tipo assim, sem estresse, tá, gente? Aí vocês dão uma olhada no vídeo, aí vocês voltam na aula que vem, e às vezes vocês têm dúvidas, tá bom? Mas eu vou pelo menos explicar mais umas partes aqui, tá? Então tá, tranquilo, gente. Ficou de boas, valeu. É,
Então ficou claro aí todas essas palavrinhas-chave, os conceitos aí, gente. Tá tranquilo? Me dá 5 OKs aí que tá tranquilo pra gente ver como é que a cache é implementada. Ok, 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 ok. Ótimo. Temos aí. Então a gente vai ver agora como que a cache é implementada usando a primeira técnica de todas, que é uma técnica que a gente chama de mapeamento direto. A técnica de mapeamento direto, ela é o jeito natural que a gente pensa na hora de implementar uma cache. Porque assim, um bloco, um bloco, um bloco ele é um conjunto de palavras. Bloco, conjunto de palavras. Espera aí que eu já leio aí, tá, Lucas? Conjunto de palavras. Pedro, aqueles conceitos ali eu deveria saber disso ou você só citou agora mesmo? Não, Lucas, você não deveria saber disso. Foi a primeira vez que a gente viu hoje. Na vida. Tá bom? Tipo, fica tranquilo, tá? Se tiver, mas ficou claro pra você aqueles caras, tipo assim, em alto nível, a gente vai ver o desenho ali e vai ficar melhor, eu acho. Tá bom, legal. Então tá. Então, o bloco, que ele é um conjunto de palavras, é o seguinte, o bloco ele só pode ser colocado em um slot da nossa cache. O bloco é o que a gente tem na memória principal. E aí a gente coloca na nossa cache um bloco, que é um conjunto de palavras. E esse mapeamento é um para um. Na nossa cache a gente tem um slot e a gente só pode colocar um bloco em um slot, conjunto de palavras. Então, isso aqui, ó, o bloco, ele é da memória principal. Memória principal. Quando a gente fala de bloco, são os dados que estão na memória principal. E quando a gente fala de slot, a gente está falando justamente os dados que estão na nossa cache. Tá? Então a gente tem esse mapeamento que é o mais toscão de todos, que é um para um. Então a gente vai ver agora um exemplo. Eu vou anotar aqui para a gente fazer uma cola aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa memória RAM nossa, vamos dizer que a gente tem uma memória RAM de 5 bits. Ou seja, 32 palavras. Então a gente tem a memória RAM de 5. Memória RAM. 32 palavras. Endereço de 5 bits. Tá? Cada um dos bits a gente tem uma palavra. Qual que é o tamanho da memória no MIPS máxima que a gente pode ter? Aqui é 32 palavras porque é 2 elevado a 5. Né? No MIPS é quanto? A gente tem 32 bytes, 2 elevado a 32 bytes ou 2 elevado a 30 palavras. Tá bom? Mas aqui a gente está fazendo uma memória RAM teórica. Certo? Legal. E aí, a nossa configuração da nossa memória cache é essa daqui. Ó. Na nossa memória cache, a gente consegue colocar 16 palavras. O Lucas perguntou assim, gente, Pedro, isso de mapeamento direto é como vou utilizar a cache? Não, na verdade, o mapeamento direto é como que a cache ela é construída ali dentro. De certa forma, é como que o processador ele o que dá pra. Tipo assim, de certa forma é a construção da nossa cache. Pensa assim, tá bom? A gente está querendo entender como é que ela é construída. E aí, a memória cache é o seguinte, ó. A gente tem uma memória RAM de 32 palavras. 32 palavras. E a gente vai ter uma memória cache que tem 16 palavras. 16 palavras. E mais, como que a gente consegue guardar 16 palavras lá?
a gente tem 4 slots, e blocos com blocos de 4 palavras. Então, se a gente tem 4 slots e tem 4 palavras por bloco, e a gente tem apenas 4 slots, cada um de um bloco. 4 slots, cada um com um bloco. Por que cada um tem um bloco? Porque é um mapeamento direto ali. Ó. Um bloco pode ser colocado apenas em um slot. Então, a gente tem blocos de 4 palavras. Então, é uma tabela. Vamos ver isso. Aqui. Fica muito mais claro assim. Vamos tentar entender aqui. Ó. Isso aqui, essa primeira seção aqui, são os blocos. Ó. Isso aqui é um bloco. Ó. Isso aqui é um bloco. Vermelho talvez fique melhor. Isso aqui é um bloco. E se a gente olhar dentro do bloco, olha só, dentro do bloco a gente tem justamente um elemento aqui, ó, que é esse cara aqui, ó. Opa. É como se fosse a palavra ali dentro do nosso bloco, tá vendo? Palavra. E a gente consegue ver claramente que, ó, um bloco tem 4 palavras lá dentro. Tá certo? E aí, olha só, isso aqui é o nosso endereço, ó. Isso aqui é o nosso endereço da nossa memória principal. A nossa memória principal, eu peguei a cola, mas só que eu não trouxe ela para cá, né? Vou pegar a cola e jogar para lá. Bits. Opa. Eu tenho que espremer aqui, gente, peraí. Aí, ficou legal. Eu vou colocar a cola aqui. Então, ó, a memória RAM ela tem 2 elevado a 5 palavras, então nosso endereço tem 5 bits. Olha aqui ó, os endereços. Ó. Aqui é justamente o nosso endereço. Ó. Ele vai de 0 até 5. Tá? O que acontece? Esse endereço, a gente vai cortar ele em vários pedacinhos para, tipo, acessar coisas nessa tabela. A memória cache, ela é uma tabela. Cache é uma tabela. É um jeito de você implementar através de uma tabela. E aí aqui, ó, aqui tem o número do slot. O número do slot a gente vai extrair, por exemplo, dessa porção aqui do nosso endereço, ó, que é justamente 2 bits aqui, ó. Esses 2 bits aqui, o bit 3, o bit 2 e o bit 3, a gente vai extrair aqui, ó, no nosso slot. Tá vendo? O nosso bit aqui, ó, a nossa tag aqui, ela justamente vai falar qual que é a porção ali que está armazenado na nossa memória cache num determinado slot. E a gente tem o nosso deslocamento, que ele vai falar que dentro de um bloco, qual que é o bloco que a gente, qual que é a palavra que a gente vai acessar dentro do bloco. Porque aqui, ó, um deslocamento, ele tem 2 bits de deslocamento. Então, ele pode ser a palavra 0, 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3. Entendeu? E esse cara aqui é o nosso bit de válido, que ele indica se o dado que está armazenado naquela determinada linha, ele é válido ou não, né? Determinado slot.
Pelo fato de memórias cache, certo? É, do processador elas serem implementadas como uma tabela, o slot, de vez em quando, a gente chama ele de linha, porque é muito mais fácil. O slot é como se fosse uma linha, então fica até mais vezes mais fácil de a gente fazer uma analogia, lembrar o que está acontecendo. Slot é popularmente chamado de linha. Na verdade, não é tão popular assim, não. A gente usa isso como termo técnico também, tá bom? E aí, a gente tem essa organização. Por que é mapeamento direto? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Alguém fala aí, por que é mapeamento direto? Relacionamento de um para um. O Altino vai falar. Fala aí, Altino. Você concorda com a Daiane? Um bloco para um slot. Justamente, gente, a gente tem um bloco para um slot. Relacionamento de um para um. Tá? Isso é mapeamento direto. Isso é o jeito da gente estruturar a cache. Certo? Bem tranquilo, né? Onde que entra o comparador na jogada? Na verdade, o comparador, a gente só precisa de um comparador, que é aqui na tag. Ó. Só precisa de um comparador, que é aqui na tag. Somente um comparador. Porque a gente só tem que comparar ali, porque, por exemplo, eu só tenho que saber se um determinado slot realmente tem o dado que eu quero. Qual que é a tag que eu quero. Eu vou falar assim, tem a tag que eu quero? Tem. Beleza. Então tá lá. Então eu só tenho que ter um comparador, que é para comparar essa tag aí. Ok? Comenta aí, tá ok. Quero 10 tá ok agora. Quero ver Johan tá ok, assim, ó. Tá ok. Tá ok, tá ok. Ó, tem gente que não tá ok não, hein? Tem uns 5, 6. Tá indo, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, meu povo. Só mais dois. Nicolau, Mariana, Letícia, Rafaela. Rafaela já foi dormir? Beleza, então. Tá ok? A gente vai seguir, então. Então, esse é um jeito da gente fazer a nossa cache. A gente vai terminar vendo hoje, é o último slide de matéria, tá bom? Pra gente ir bem tranquilo. Tá tranquilo de seguir, gente? Espero que sim. Que aí a gente mostra o trabalho um pouquinho. O próximo cara que a gente tem para construir é justamente a cache associativa por conjunto. Poxa, o que é isso, né? Vamos lá. É justamente sobre a estrutura. Antes, no mapeamento direto, a gente tinha um para um. Agora, a gente tem uma relação que a gente tem n para um. Então, n para um. Aí já fica até uma mata, né? Como é que vai ser o último de todos, né? N relação n para um. N blocos para um slot. E é justamente isso, a gente tem uma relação muito maior. A gente pode colocar N blocos diferentes em um determinado slot. Por que isso é interessante, hein? A gente vai ver depois. Mas isso tem uma coisa que é assim, quando você tem uma relação de um para um, quer dizer que quando você precisar de colocar um outro pedaço da sua memória, porque lembra, a nossa memória cache ela é menor do que a nossa memória principal. Então não vai caber todos os dados da memória principal na nossa memória cache. E aí, de vez em quando, a gente vai ter conflito do que a gente quer colocar na memória cache e colocar na nossa memória cache, porque às vezes a gente vai ter que tirar alguma coisa que a gente está usando. Vitor falou que está lagando, gente. Tem mais alguém aí que está tendo problema de conexão também? Ou tá bom para todo mundo aí? Lagando. Então, para o Luiz Henrique tá ok.
Tá. Tá. Eu vou repetir então, só para pegar assim, o contexto. Então, na memória, na associativa por conjunto, a gente tem uma relação de n para 1. E é justamente porque a gente pode mapear n blocos diferentes para um slot da cache. E isso é legal porque como a nossa cache ela é menor do que a nossa memória principal, eventualmente a gente não consegue mapear duas coisas ao mesmo tempo para aquele slot. E aí, com a cache associativa por conjunto, a gente consegue suportar esse tipo de coisa. Porque aí a gente coloca essas duas em dois locais diferentes da nossa cache, e aí a gente vai conseguir ter os dados que a gente quer para explorar melhor a nossa localidade espacial. Porque isso tem a ver com melhorar a localidade espacial. Eu vou colocar aqui. Douglas, você ficou na dúvida. Diz aí. Espera aí que eu já leio. Tá. O Douglas falou assim, fiquei na dúvida, na linha, o slot, né? O bloco pode ter 4 conteúdos, palavras, se são N blocos. Você está falando de qual das caches? Pode? Manda aí o áudio, Douglas. A gente não tá te ouvindo, não. Eu acho que você tem que habilitar o seu microfone aí. A gente não tá te ouvindo ainda, não. Enquanto isso, o Douglas dá uma olhada ali no microfone dele. Alguém mais tem alguma dúvida aí no que eu falei da relação N para 1 e a questão de tentar melhorar a questão dos conflitos que a gente pode ter na nossa cache? O Ian tá digitando ali, ó. Diga, Ian. A associativa por conjunto não causa conflito? Causa, tá, Ian? Ela causa conflito, só que ela minimiza o número de conflitos, ok? E você ainda pode ter o conflito dentro do conjunto, tá bom? Diz aí, Douglas, agora a gente está te ouvindo. Ah, tá. Dentro do que você explicou agora, só volta no slide anterior que aparece a tabela. Da tabela do mapeamento direto. Aquilo é uma outra coisa. Agora a gente mudou para o associativo conjunto. É isso mesmo? Sim, sim. É porque eu estava diferenciando um do outro. Pelo que você falou no novo tipo de associação por conjunto, que é N blocos, certo? N blocos numa única linha, num único slot. Que eu entendi uma coisa. Quando é mapeamento direto, eu entendi que o dado, o bloco, tem várias informações aí que está até separado por A0, B0, São as C0. palavras, que são as diferentes Isso, as palavras.
Isso, que está no único slot, certo? Agora, quando vai ter N blocos, quando vai colocar um bloco novo, é necessário apagar o bloco que estava anteriormente? Isso, é necessário. São problemas de cache que a gente vai ver lá pra frente. Agora a gente só está nas estruturas. Vamos. Ah, tá. Porque eu fiquei perdido assim. Como é que eu vou colocar uma coisa nova que já tem algo lá dentro? Isso que é o tal do conflito que eu estava falando ali. Então eu vou falar ali para todo mundo para ficar claro, gente. Isso é uma pergunta muito importante do Douglas. É porque assim, a memória é muito maior do que a nossa memória cache. Aqui no nosso caso, a gente tem uma memória RAM de 32 palavras e a nossa memória cache tem 16. Nossa memória cache é metade do tamanho da nossa memória RAM. E olha que isso já é uma relação absurda, isso não existe na prática. Na prática é 1000 vezes menor, 1 milhão de vezes menor. Tá? O que acontece? Então, vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que colocar um outro bloco na nossa linha, pensando no mapeamento direto. Só que assim, na hora que a gente for colocar, pode ser que tenha alguém lá, porque pode existir um conflito, porque onde que a gente vai colocar aquele bloco depende justamente desse esquema de mapeamento aí, tá vendo? Esse esquema de como que a gente divide o endereço. Como a gente divide o endereço é o que a gente chama de como que a gente chama esse tal de mapeamento, que é o mapeamento direto. A forma como a gente divide o endereço só dá para cair em uma linha, um slot, precisamente. Então pode acontecer de gerar conflito, da gente querer gravar uma coisa na cache, no slot ali, só que já tem um dado gravado ali. E aí a gente tem que tirar ele fora. E aí o que acontece? A cache, o mapeamento de conjunto, ele... peraí, que não está passando. Passou. A cache que é associativa por conjunto, ela justamente, em vez de eu ter só um bloco por slot, eu tenho N. E aí, quando eu tenho N por slot, eu tenho uma capacidade de gerar esse conflito de gravação menor, certo? Vamos tentar entender o que seria isso. A gente vai pegar o mesmo exemplo do cara anterior, que é uma memória de 32 bits, blá blá, 32 palavras, né? Só que aqui a nossa memória cache ela tem 4 slots, ela continua tendo 16 palavras, 4 slots, mas ela tem o que a gente chama de dois conjuntos, ou dois ways, que a gente fala two-way, que é dois conjuntos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que ela é organizada. 4 slots? Não. Agora a gente tem dois slots. Vamos ver aqui, ó. Olha como é que é a tabela aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, gente, como é que fica a nossa associativa por conjunto. Aqui a gente continua tendo... ele aumentou o tamanho da cache? 4... Ele aumentou o tamanho da cache. Quatro... Não, 16. Né? 4 vezes 4... 32. O que aconteceu aqui, gente? Ó, essa cache aqui, ela continua tendo 4 slots, né? É como se fosse uma duplicata ali. A gente pegou e colocou um slot a mais, um bloco a mais para cada slot, certo? Olha só, aqui a gente consegue ver exatamente isso. A gente pegou e colocou um bloco a mais para cada slot. A gente tem um bloco aqui e um conjunto de blocos aqui. E aí, quando eu vou gravar, olha só, tá vendo o tag aqui, ó? Eu tenho dois comparadores. Por quê? Porque eu tenho uma cache de dois conjuntos. Dois conjuntos, dois comparadores. N conjuntos, N comparadores.
O que acontece? Na hora que eu for verificar, eu vou verificar, olha, onde que está o slot que eu quero? Ele está no primeiro bloco da minha cache, do meu slot, ou no segundo bloco do meu slot? Ou no terceiro, no quarto, no quinto, aí, se a sua associatividade, se seus conjuntos forem maiores. E aí você, na hora que tem um conflito, você tem a possibilidade de colocar no bloco 0 ou no bloco 1, tanto faz. Então você reduz o número de conflitos que você tem. Ian e Douglas e demais. Ficou mais claro por que a gente, como que agora a cache associativa por conjunto ela tem essa relação de de n para 1, de 1 para n, depende do jeito que você quiser ver, né? Depende se você está vendo de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Mas eu gosto de ver do outro jeito. O Vitor aí deu um pau no teclado dele, 7. Não sei se o Vitor falou assim que ele morreu ali, tipo, morreu no teclado, assim. Ah, de boa. Caso, o Douglas falou ali, caso seja necessário, pode sobrescrever ou apagar e escrever. Sim, Douglas. Isso daí são umas políticas que a gente, quando a gente terminar de ver as estruturas, isso vai ser aula que vem. Porque já vamos aquecendo. Justamente a gente vai ter essa decisão no que a gente tem que fazer. A gente tem que tirar lá o dado daquele slot e escrever de novo, né? A gente vai ter que fazer uma decisão nisso aí. Tipo, quem que eu tiro? Porque vamos dizer que tem os dois no slot, tem os dois blocos que estão ocupados. Eu tenho que decidir, dentre aqueles dois, qual que eu vou tirar. E na hora que eu tirar, eu tenho que falar, beleza, eu tenho que escrever ele de volta na memória, porque às vezes eu preciso de atualizar o meu dado na memória, entendeu? Então a gente vai estudar isso na próxima aula, tá certo? Gente, relativo aí a essa parte do conteúdo, ficou alguma dúvida? Quem tiver com dúvida aí, o Douglas falou que tá tranquilo. Me dá 4 OKs aí, que aí a gente termina aqui por hoje. Legal. Então, gente, eu vou parar de gravar aqui, já que tá claro para todo mundo. E